Senhor presidente, senhores parlamentares, venho aqui falar do meu estado, o estado do Espírito Santo, estado esse que tem o governador, que eu considero o melhor governador do Brasil, que tem políticas públicas voltadas para a sociedade, voltada para a população, para os municípios. E eu tive o prazer de encerrar o meu mandato em Viana e, em seguida, compor os quadros dos secretários do governador Casagrande. Tive a oportunidade de ser secretário de governo do governo do Estado, e, em seguida, ocupar a pasta da Secretaria de Economia e Planejamento. Pasta essa que eu pude, durante o meu período, junto ao governador Casagrande, fazer uma modificação em um fundo que havia sido criado por ele, no governo anterior dele, em 2013, um fundo chamado Fundo Cidades. E, no período que eu passei no governo do Estado, eu trabalhei fortemente a desburocratização, o repasse fundo a fundo, que o dinheiro chegasse com maior agilidade aos municípios e os municípios pudessem fazer a sua execução de políticas públicas, de pavimentação, de calçamento, de entrega à sociedade. Tivemos um trabalho muito forte para a alteração dessa lei, e a alteração foi a Lei 987 de 2021, e nessa alteração possibilitou essa transferência de recursos diretamente aos municípios capixabas. E durante o meu período de secretário, nós conseguimos fazer repasses que chegaram a quase R$1 bilhão a diversos municípios do Espírito Santo, onde até hoje, até a data de hoje, até esse ano, o ano anterior, o governo ainda inaugura obras desse período de transferência, que foi o maior período de transferência de recursos públicos diretamente aos cofres dos municípios, e é recurso do Estado do Espírito Santo, recurso próprio do Estado do Espírito Santo. O governador Casagrande fez um trabalho que foi coordenado pelo nosso trabalho no governo, transferindo esses recursos, e os municípios e os prefeitos, que até hoje falam dessa modelagem de transferência fundo a fundo para a execução de políticas públicas. Eu vim aqui falar e fazer agora um apelo ao governador, porque no ano passado, iniciando o seu segundo mandato seguido e o seu terceiro mandato como governador do Espírito Santo, ele manteve o Fundo Cidades, mas numa modelagem diferente, uma modelagem onde destinando recursos onde realmente precisa, nos efeitos climáticos, que realmente as cidades precisam. Mas essa rubrica orçamentária está na Defesa Civil e deveria ter sido executado pela Defesa Civil, e isso integrou o Fundo Cidades. Eu tenho conversado com muitos prefeitos, e os prefeitos pedem o retorno do Fundo Cidades antigo, onde o recurso seja destinado especificamente àquelas obras de infraestrutura que o prefeito, que a sociedade do município define, às vezes no orçamento participativo, ou naquelas obras necessárias de pavimentação, de asfaltamento, de construção de escolas, de creche, de unidade de saúde, de compra de equipamentos. E essa modelagem dos efeitos climáticos deveria ficar lá na Defesa Civil, que executa muito bem esse trabalho. Muitos secretários do governo que eu tive a oportunidade de trabalhar, posso citar aqui um grande secretário que faz um grande trabalho no governo do Estado, Álvaro Duboc, que coordena vários trabalhos e programas do governo, destinou os recursos para o fundo, e o fundo está na rubrica que eu considero errada, que está em cargos especiais, outras transferências, deveria estar em transferência para calamidades públicas, efeitos climáticos. Peço mais 30 segundos para encerrar, senhor presidente. Mas aproveitar essa fala de falar em nome dos prefeitos capixabas, como um deputado municipalista, o mais municipalista do Brasil, considerado pela Confederação Nacional dos Municípios, pedir e apelar ao governador, um pedido, peço mais 30 segundos, senhor presidente, apelar ao governador Casagrande que retorne
o Fundo Cidades anterior. Que esse ano ainda, que é um ano eleitoral importante para os prefeitos, que eles possam ter a condição de ter uma agenda administrativa com o governo e despachar obras prioritárias que a sociedade escolheu, que a sociedade precisa, que o prefeito definiu como prioridade do seu mandato, e assim eu posso falar que realmente vai ser o Fundo Cidades escolhido pelos prefeitos e por quem governa a cidade que está lá na ponta. Muito obrigado, senhor presidente.